Se você está pensando, está considerando fazer um mestrado ou um doutorado fora do Brasil, no Mercosul aqui, Paraguai, Uruguai e Argentina, e está pesando, né, se faz sentido, não faz sentido, esse vídeo é para você. Eu quero levantar aqui 5 pontos favoráveis, 5 pontos pró essa decisão e 5 pontos contra. Né? Eu vou intercalando aqui para vocês, mais ou menos no mesmo sentido. Né? O que se favorece e o que não se favorece tomar essa decisão. Claro que fazer cursos fora do Brasil, de mestrado ou doutorado, isso pode envolver uma série de outras coisas. Então, eu não vou falar agora de fazer em outros lugares, tá? Sei lá, quero ir para a Europa, quero ir para Portugal, quero ir para os Estados Unidos. Aí é outra discussão, um pouco diferente, que envolve outras experiências, outros circuitos acadêmicos. Eu estou falando daquela pessoa que quer continuar morando no Brasil, no seu mesmíssimo lugar, e que vai lá fazer esses cursos porque achou mais prático, em geral, né? Tem um pouco desse sentido. E aí eu vou pesar essas coisas aqui, e aí você toma a sua decisão, tá bom? Primeiro ponto a favor, pró, tá? Como eu sempre digo, fazer um mestrado ou fazer um doutorado não é uma coisa aleatória, não pode ser uma coisa assim, né? Um rolê aleatório. Você não é o Ronaldinho Gaúcho. Tem que ser uma coisa que está dentro de um projeto de vida. E aí, você precisa se perguntar qual é o papel desse mestrado ou desse doutorado nesse meu projeto de vida. E por que eu estou falando isso? Porque um ponto pró é o seguinte, independentemente de qualquer documentação que você vá no Brasil fazer a validação, você pode dizer para as pessoas, eu sou mestre em tal coisa, eu sou doutor em tal coisa. Você pode se apresentar assim nas redes sociais, você pode se apresentar assim para as pessoas, né, pessoalmente, você pode colocar isso no seu currículo, na sua descrição, e não há nenhum tipo de problema em relação a isso, mesmo que não tenha sido ainda validado no Brasil essa documentação. Então você pode se apresentar como mestre e doutor. Por exemplo, tem pessoas que querem fazer isso e elas, digamos assim, estão nesse ambiente digital, dando cursos, ou elas estão em algum outro contexto que a questão não é tanto formal, documental. A questão é muito mais desse posicionamento, digamos assim, né? Essa afirmação do indivíduo como um mestre, como doutor, como uma pessoa que domina mais um certo campo. Então, para isso serve. Por isso que eu falei, né? Esse ponto pró depende do seu projeto de vida. E como contraparte, nós temos o ponto contra, né? Que é o seguinte, para você utilizar esse título em processos formais, por exemplo, para participar de um concurso, né, que exija um mestrado, que exija um doutorado, você precisa validar esse diploma no Brasil, ou seja, ele precisa ser válido aqui e existe um processo formal para fazer isso. Né? Você tem universidades do Brasil que fazem essa validação, a maioria delas faz por meio de uma plataforma chamada Plataforma Carolina Bori, né? E aí você tem que ir lá, faz o pedido, etc. e tal. Tem toda uma questão que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. E aí você vai ser aprovado ou não vai ser aprovado. E aí é preciso deixar claro, pode ser aprovado o seu diploma e pode não ser aprovado. Por quê? Porque isso é uma questão discricionária da universidade. O que significa ser discricionário? Significa que a universidade ela não precisa validar porque você entregou tal e tal documento. Ela vai avaliar e ela tem liberdade de negar ou de deferir ou indeferir a documentação conforme a avaliação dela. Então, esse é um problema, diferente de um mestrado que você faz no Brasil, que ele automaticamente já é válido, certo? Então, um pró e um contra. Vamos para o segundo. E antes de eu passar para o próximo, deixa eu dizer, o que não tem contra? Não tem contra é você curtir aqui. Só tem pró. Você curte aqui e informa o YouTube que você gostou desse vídeo, que esse vídeo é bacana, para ele poder entregar a mais pessoas isso e disseminar mais essa informação. Né? Você clica aqui no sininho e põe receber todos, ser notificado de todos, porque todos os vídeos que eu fizer aqui você já recebe, eu estou trazendo muita informação atualizada aqui sobre esses tópicos e sobre metodologia da ciência, sobre epistemologia, para te ajudar nesse seu percurso acadêmico e científico. E pega esse link e compartilha nos grupos de amigos, grupos de outras pessoas, de profissionais, de outras pessoas que também estão pensando na mesma coisa. Então a gente consegue disseminar junto o conhecimento científico. Um ponto
pró a favor de você fazer esses mestrados ou doutorados é a organização das aulas. Enquanto no Brasil o mestrado e doutorado, ele geralmente são aulas no meio de semana, que você tem que ir uma terça, outra quinta, outra quarta, segunda, de manhã, de tarde, você vai depender da maneira que você organiza aí as disciplinas que você está matriculado. Nesses casos, não. Em geral, você vai e concentra as aulas, tipo, em julho ou em janeiro. Normalmente, uma parte em julho, outra parte em janeiro, né? E você vai nas suas férias. Então, você tem uma organização que é mais adaptativa para quem trabalha, para quem tem um emprego formal e precisa cumprir ali as obrigações. Então esse é um ponto a favor, né? Porque ele tem mais adaptabilidade às formas de trabalho que nós temos no Brasil. Mas isso também tem um ponto contra, porque é o seguinte, o que é o guia, vamos dizer assim, o eixo central do processo de deferimento ou indeferimento das universidades para validação desses diplomas estrangeiros? É se aquilo que está sendo feito lá é semelhante ao que está sendo feito no Brasil. Na verdade, é assim, a universidade dizendo, olha, isso aí é o seguinte, isso aí é equivalente a fazer um curso com tal nome aqui no Brasil. Então a gente dá esse diploma aqui porque há uma equivalência. Então quanto mais diferente o curso for lá, mais difícil de você dar esse match aí, dar essa equivalência no curso brasileiro. Então, é claro que essa não é a questão central. A questão central não é como que é distribuída as aulas. Mas todo tipo de modificação pode gerar, digamos assim, um mal-estar e uma, digamos assim, uma tendência ao indeferimento, né? Lembrando que deferimento ou indeferimento é ato discricionário da universidade, tá? Terceiro tópico, pró, a favor. Você vai conhecer outro país. Você vai para Buenos Aires, Montevideo, vai para Asunción, né? Você vai viajar, vai poder fazer essas incursões aí também nesses países, aproveitar um pouco lá, né? Tomar um vinho, um doce de leite, um queijo. Então isso é um fator positivo, legal, porque você acaba tendo essa oportunidade que às vezes a gente não, né, trabalha muito, estuda muito e acaba não fazendo, né? Não tendo esse cuidado pessoal com a gente. Mas tem um ponto contra nesse tópico aí também, que é o seguinte, nesse período tão condensado, as aulas são excruciantes, assim, é tipo de manhã cedo até 8 horas da noite, e às vezes vai até 9, eu vi depoimentos de alunos dizendo assim, ficam até 9, 9 e meia aqui, às vezes algum dia chegando lá bem cedinho, então é um regime de aula muito complicado, e isso tanto dificulta você conhecer o país, né, porque você está lá, mas está o dia inteiro enfurnado, tendo aula, quanto pode dificultar a própria aprendizagem, aí depende do perfil de cada um. Porque, veja, quando você está fazendo uma aula que é semanal, toda semana você vai lá e tem uma aula, você lê um texto entre um e outro, pesquisa, reflete, medita, faz um trabalho. É diferente de você ter 500 mil aulas o dia inteiro, né? Chega uma hora que você está tão cansado que o seu potencial de aprendizagem baixa muito. Isso aí é uma questão, pode até ter uma exceção, mas é uma questão muito bem demonstrada do ponto de vista científico, né? Então, existe uma exaustão também durante esse período que pode ser prejudicial também ao próprio processo de aprendizagem, além dessa dificuldade de você aproveitar, né, esse contexto que você está. Quarto ponto. Esse ponto é meio controverso, assim, porque vai depender, não é sempre que os prós nem que o contra está presente, tá? Qual que é o pró? Que você pode ter acesso a professores espetaculares do melhor nível, né, de uma outra linha, que está em outro país, outras linhas de pesquisa, outras linhas de atuação, que eventualmente você não vai encontrar pessoas com essa mesma discussão aqui no Brasil. Então, putz, muito legal, você vai em outro lugar, consegue ter acesso ao que eles estão pesquisando lá, então isso enriquece o seu repertório. Por exemplo, uma das muitas universidades em que se faz esses cursos, tem a UBA, a Universidade de Buenos Aires, que é uma universidade respeitadíssima no mundo inteiro. Ninguém vai negar isso, ninguém que entenda de conhecimento científico, de produção de conhecimento, vai negar isso. Né? Então, pô, show de bola, imagina, você vai lá, faz um mestrado, um doutorado na UBA, sensacional. No entanto, essa não é a realidade de todas as universidades. Muitas dessas universidades são muito ruins também. E aí qual que é o problema? Que no Brasil,
a gente já tem uma certa experiência, a gente já sabe discriminar, porque você tem lá a nota CAPES, você tem um currículo Lattes, você tem algum mecanismo, você conhece pessoas, né, vai acompanhando mais a obra. Então você tem uma capacidade maior de dizer, opa, tem fulano, cicrano, beltrano, a gente acaba lendo essas pessoas, né? Você estuda uma pessoa na graduação e fala, pô, essa pessoa aqui que a gente estuda tanto texto dele, está lá no mestrado, então, né? Agora, quando você está falando de outro país, é mais difícil de você saber se a pessoa que está lá, se de fato ela é uma pessoa de muita qualidade. E isso pode ser um grande problema, né? Um contra aí bastante grande. Então, assim, ó, o pró você pode pegar professores sensacionais. O contra você pode pegar professores que são muito ruins e é muito difícil você saber isso antes de passar por essa experiência. E aí meio que ferrou, né? Porque você já está lá, já está no meio do processo, você tem um investimento, tem tudo isso que é difícil depois você voltar atrás. Quinto aspecto, tá? Pró. É o seguinte, pessoal, você, poxa, vai pagar muito menos do que no Brasil. Eu vi aí uma dessas daí que estava, sei lá, acho R$400. Eu fiz, por exemplo, meu doutorado na educação, na PUC de São Paulo, eu tive bolsa, né, da CAPES. Mas se eu tivesse de pagar, ia sair 3 mil e poucos por mês. Então veja a diferença. Então é muito mais barato do que no Brasil. Não são todas elas também, mas uma grande parte delas apresenta isso. Isso é o pró, bacana, né? Legal. Só que tem o contra, que é mais ou menos uma contraparte aí também, que é o seguinte. Precisa pagar um tanto de taxa disso, taxa daquilo outro, R$1.000, não sei o que, pra quê, 400 não sei pra quê, 1.200 não sei pra quê, um monte de coisa, um monte de taxa. E aí você vai para outro país, você tem um gasto enorme, né? Porque, ainda mais agora, porque o câmbio, tudo é feito através do dólar. Então, mesmo que você vai para um lugar que tem uma moeda desvalorizada, é através do dólar que as coisas acontecem. E aí você vai para outro país, paga hotel no outro país, fica lá não sei quanto tempo, come lá, quando você termina o curso que você precisa validar, é mais grana. Você precisa fazer tradução juramentada de tudo, tem que juntar um monte de documentação, apostilar tudo, daí você vai entrar com pedido, daí você vai pedir novamente a validação e vai ter que pagar a taxa novamente ao pedir a validação. Isso pode demorar um tempão, né? Em geral agora, por conta da plataforma Carolina Bore, está muito mais rápido, mas pode demorar, sim, pode ser demorado também, né? As universidades têm uma certa margem aí. Então é uma burocracia muito grande para você chegar lá, entendeu? Para você fazer esse processo. Esses são os 5 pontos, pró e contra. E o que eu vou fazer agora? Aí, a ordem que eu vou fazer meio que depende aí de como as pessoas comentam, o que elas querem saber, tudo isso, né? Eu vou fazer agora um vídeo refletindo um pouco melhor se isso encaixa, qual é o lugar desse projeto na sua vida, quais são essas possibilidades e como que isso é encarado dentro da própria academia também. Eu vou falar um pouco disso. E a outra coisa que eu vou fazer é pegar esses 3 países, pegar todos os processos que estão na Carolina Bore e apresentar para vocês aqui qual é o percentual de indeferimento, ou seja, de pessoas que fazem tudo isso e depois não têm o diploma reconhecido, e de deferimento, de pessoas que fazem tudo isso e que, beleza, conseguem gozar desse título no Brasil quando entram com o processo. Então, essas 2 coisas que eu vou fazer agora, que eu estou me organizando para fazer, e eu quero saber qual é a sua dúvida. Coloca aqui embaixo qual é a sua dúvida, para eu poder também preparar coisas para trazer para vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, gente!